Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo e agora um vídeo descontraído. Eu tenho tentado atender aos pedidos dos colegas que estão inscritos no meu canal ou que eventualmente me fazem solicitações e os pedidos são tantos. Era um canal que inicialmente era apenas para trocar algumas informações. Esse canal vem crescendo assim de uma forma bastante inesperada, tá? Mas justamente por isso, os assuntos foram cada vez aumentando no seu rol de solicitações e eu tenho tentado atender um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, aquilo que eu posso, já falei, torno a falar, não comece a me considerar um papa do galismo, porque eu não sou, tá? Tenho alguma experiência sim, mas eu não sou um papa do galismo, a minha profissão não é veterinária, eu sou médico, algumas pessoas acham que eu sou zootecnista, que eu sou... Não, eu sou médico. Sempre gostei de galo combatente desde a minha infância e durante muitos anos criei galo e tive um período aí de interrupção, eu já até expliquei isso no primeiro vídeo que eu postei, claro, estou retornando, reconstruindo toda a minha cocheira, por isso que até agora eu ainda não mostrei a minha cocheira e os galos que eu tenho. Algumas pessoas têm me pedido ovos, galos. Eu não é que eu não queira, eu não tenho um quantitativo hoje de ovos de galo para poder fornecer, E também não tenho esse objetivo, eu sou muito sincero, não tenho objetivo de comércio, não foi para isso que eu fiz o canal, O canal foi só para trocar algumas informações, até a princípio a pedido de um amigo, que não mora aqui na minha cidade, mas que tinha me pedido algumas informações, pessoas que eu já conhecia de mais tempo, e eu comecei a postar uns vídeos e a coisa cresceu muito. Bom, esse vídeo é assim, atendendo a algumas solicitações. Eu quero falar um pouquinho sobre o galismo nacional do meu ponto de vista, o que não impede que pessoas tenham outros pontos de vista, ou enxerguem a coisa por outros ângulos. O galista, e o galismo em si, é uma grande confraria internacional, não é uma coisa Brasil, Nós temos aqui na América do Norte, na América Central, aí tem Panamá, México, Estados Unidos, onde o galismo, inclusive chega a ser até esporte nacional, onde não existem essas barreiras que existem aqui, no Brasil, onde o galismo foi empurrado para a ilegalidade, por pessoas que não têm conhecimento de causa, que são aqueles defensores dos animais que não querem o galismo e falam isso com a boca cheia de frango, Então, primeiro a respeito do galismo, justamente porque essa grande confraria de pessoas, que começa pela diferenciação que existe entre o galismo que se pratica na América Central e na América do Norte, e o que se pratica aqui no Brasil e alguns países da América do Sul. O galismo americano, norte-americano, o galismo da América Central, é um galismo muito diferente. Ele está focado nos galos banquivas, e em tipos de combate bem diferentes do nosso, que é o combate com navalha, o combate com espora de pulga, que é o esporão fininho, que tem vários tipos de armas que se usa com galo banquiva, e são combates rápidos, dificilmente ultrapassa 10 minutos, geralmente com 5, 6 minutos, a coisa está decidida.
Então a criação ela é bem diferente da nossa, né? Muito diferente. Os americanos, né, e os mexicanos se especializaram muito na genética dessas aves, tá? Por isso que às vezes eu insisto um pouquinho em genética, porque se vocês conhecerem algum criatório americano, algum criatório mexicano, mesmo no Panamá, vocês vão ver que eles têm uma dedicação muito grande, né, à linhagem das aves, tá? E é bem diferente o nosso, né? O nosso galo combatente brasileiro, né, que agora estão chamando de galo Mura, né? O galo combatente brasileiro é uma miscigenação de raças e ainda não se definiu um padrão, né? Ou seja, é uma mistura muito grande de sangues, né? Em que se entrou os galos malaios, né? Os galos japoneses, os chamos, né? Fizeram uma sopa de sangue, né? E a questão de alguns anos atrás, né? O Toulon, Tosi, né? E o Lucianinho, algumas turmas trouxeram para cá ainda, né? Os galos do Panamá, né? Os banquivóis, os banquivas, e ainda misturou sangue banquiva, né? Então foi fazendo uma mistura, e os nossos galos hoje brasileiros, eles têm um padrão, mas é um padrão muito, né, um fenótipo muito diversificado, né? Então, o galismo começa por aí. Nós somos uma grande confraria, nós temos que entender que existem essas diferenças, né? Nos países europeus, França, por exemplo, ainda se brigam aqueles galos grandões, né, de 3,9 kg para cima, né? Na Índia, né, ainda se luta muito, né, os azis, muita coisa, e a gente tem que aceitar que as coisas são diferentes dependendo do país, né? Aqui no nosso Brasil, a gente precisa unir um pouquinho mais os galistas, isso eu sinto essa falta. Quem viveu, né, na década de 80 e 90 sabe muito bem o que era o galismo naquela época, né? O galismo naquela época era assim, não existia tanto, né, essa questão dessa perseguição. A gente tinha campeonatos, né, torneios, né, que eram torneios divulgados pela imprensa, divulgados em outdoor, né? Tinha os torneios nacionais em Belo Horizonte, no Rio, no Rio Grande do Sul, em Recife, em Salvador, em que existiam os grandes torneios, né, que geralmente começavam numa quarta-feira e terminavam na segunda-feira, né, de madrugada. Eram muitas brigas, né? Eu mesmo participei de torneios em que a gente praticamente ficava dentro da rinha, né, de quinta-feira de manhã até segunda-feira de manhã, né? E era praticamente direto ali, a gente almoçava ali mesmo, a gente descansava, dormia em alguns hotéis perto, existiam alguns senhadeiros, inclusive tinha lugares para os tratadores dormirem, né? Era uma confraternização muito grande, né? E você tinha muito contato com criadores do Brasil inteiro, então você tinha uma interseção de pessoas e de galos muito grande, né? Vinha galo brigar lá de Rio Grande do Norte, brigar em Belo Horizonte, né? Da mesma forma vinha galo do Rio Grande do Sul brigar em Belo Horizonte, e ali, né, na conversa ou nos tratos se negociavam também aves, e aves do Rio Grande do Norte iam para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul ia para o Rio Grande do Norte, muitas dos dois ficavam em Minas, né? Eu mesmo fiquei com muitos galos aqui do Vangivaldo, do Léo lá do Rio Grande do Sul, né? A gente tinha uma confraria muito grande, esse entrosamento era muito grande, e a gente conhecia as pessoas, tá? Hoje as coisas mudaram muito, essas dificuldades legais que se impuseram ao galismo, né, praticamente acabaram com esses intercâmbios a nível nacional, e esses intercâmbios ficaram bem reduzidos a áreas pequenas,
né, a pequenas áreas. Então, assim, geralmente um rinhadeiro ali que abraça ali 3, 4, 5 cidades. Às vezes, em alguns lugares, ainda se consegue alguma coisa a nível estadual, mas bem pequeno, né? E isso, claro, né, vamos supor assim, implodiu aquela confraria que existia, né, de você conhecer quase que os galistas do Brasil inteiro. Hoje, se você quiser fazer isso, você tem que se deslocar, né? Você tem que sair. Você quer conhecer galistas do Rio Grande do Sul, você tem que se inteirar do que é hoje lá no Rio Grande do Sul, o que está rolando, ter vamos dizer, um contato dentro do Rio Grande do Sul que possa te informar e você ter a disposição, disponibilidade e condição de se deslocar para lá durante um torneio para você conhecer a parceirada de lá, né? E mesmo assim você vai conhecer de uma pequena região ou de um grupo de pessoas, né? Isso aí é consequência dessa ignorância, desse desconhecimento do galismo, né? E dessa ignorância de que o galismo, né, é uma imposição do homem, né, para que o galo entre em combate, quando isso não é verdade, né? Bom, e consequência dessa implosão, né, os grandes galistas que existem hoje, que são pessoas que realmente se dedicam ao galismo, esses grandes galistas ficaram também isolados e perderam muito, sabe, daquele elan de estar, né, participando a nível nacional. E você observa hoje muita gente desistindo do galismo e muita gente nova entrando, né? E quando entra dentro do galismo, eles ficam meio perdidos porque eles não têm uma referência, né? Não tem quem troque muitas experiências. Então, como a coisa ficou muito regional, as pessoas ali também se fecham, né, para preservar os seus animais, se fecham, não gostam de trocar informações, não trocar aves para que depois a linhagem dele venha contra ele mesmo. Então se criou muita dificuldade realmente para que o galismo progrida. Nesse vácuo, né, muitas pessoas passaram a fazer do galismo um negócio, né? Algumas pessoas sérias e honestas, a gente tem que separar, mas muito mutreta por aí, né? Então começou-se a se vender ovos, galinha pela internet, pelo Mercado Livre, né? Pelos sites, pelos canais de YouTube. Algumas pessoas muito sérias, né? A gente tem que separar, né? Mas algumas pessoas que, infelizmente, a gente tem visto isso, né? A reclamação das pessoas, né? Algumas pessoas que, visando só o lucro, né? Vende gato por lebre e as pessoas acabam sendo enganadas e acabam frustradas e acabam desistindo, né? Quando vê que aquilo que adquiriu não corresponde a nada, né? Isso é uma infelicidade, mas quando se abre o comércio dessa forma que se abriu, né, acontece isso, infelizmente, né? Também nesse vácuo, né, as pessoas precisam entender o seguinte: muita gente investiu para negócio, né, investiu pesado, alguns investiram pesado, né, você manter aí uma criação de linhagem, adquirir linhagens de ponta, linhagens do que está hoje, né, sobrando aí, que está, né, no alto mesmo, que está em ascensão, né, adquirir essas linhagens, produzir animais, essas linhagens para vender, ou ovos para vender, né? Acontece isso. Os preços às vezes assustam, né? Alguns com razão, alguns têm razão, dada a pequena quantidade disponível e a uma linhagem, né, específica que realmente está em alta, né? Em relação a isso, as pessoas colocam preços,
meio exorbitantes, né? Eu vi na internet pessoas vendendo um ovo a R$ 180, né? Pessoas pedindo na faixa aí de R$ 1.500, R$ 1.600, uma dúzia de ovos que não tem garantia nenhuma de eclosão, né? Sei, né? Quer dizer, coloca no mercado, compra quem quer também, né? Já vi pessoas sérias, já vi pessoas que realmente frustraram uma grande maioria, né, dos que adquiriram ovos, né, desses locais. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse comércio, né? Esse comércio, ele pode ser muito bom, ele substituiu aquele comércio que existia, mas que era um comércio interpessoal de pessoas, né, que trocavam informações dentro da rinha, né, em que você via, assistia ao combate dos animais, né? Então você ou comprava um galo ali depois do combate, ou você adquiria uma fêmea, uma ave daquele criador com quem você já tem uma relação de amizade, que é bem diferente, né? Quanto a galistas, nós encontramos galistas, né? Até isso existe uma pluralidade, né? E a gente tem que aceitar, porque essa confraria depende né, da gente ser, vamos dizer assim, complacente, aceitar que existem pessoas diferentes. E eu vou falar isso para vocês. Por exemplo, existe o indivíduo, né, que gosta da criação de galo combatente, né, investe na criação, né, e, vamos dizer assim, adora se dedicar à reprodução das suas aves, investe às vezes até na genética, né, e por isso eu fiz vídeos de genética, ainda vou fazer alguns, porque tem pessoas que interessam nisso, né, querem ver as suas aves, vamos dizer assim, mais padronizadas, né. Esses galistas, muitas vezes até nem gostam de colocar os seus galos, né, em apresentações, porque não querem ver seus galos machucados, lesados, né? Embora isso seja necessário, o sujeito realmente for um galista, né? Você ser galista, mas criar aves para exposição, tudo bem, né? Mas a gente sabe que toda ave, todo galo, né, toda linhagem criada e mantida apenas para exposição, com o tempo ela perde o seu elan de combate, né? Perde, né, aquela vontade de combate, né? Deteriora esse elan de ser um galo de combate mesmo, que né, perde essa força. Mas existe o galista, sim. Existe aquele galista que não se preocupa nada com isso. Ele quer pegar uma galinha, um galo, juntar, quer tirar os pintinhos, quer criar os galos e aproveitar aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim. É uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Eu já tive colegas que falaram assim para mim, lá esse negócio de genética não vale nada, nada. Você pega um galo bom, uma galinha boa e cruza e tira os filhos bons. Se você fizer genética, você deterioriza. Né? Tudo bem, vamos respeitar. Então, eu respeito pessoas assim. Eu tenho um grande amigo galista que fica rindo dessas questões de genética e ele quer pegar um galo, uma galinha, cruzar para ver o que dá. Né? E com isso ele pega um galo, cruza com 5, 6, 10, 20 galinhas, né? Não quer nem saber o ovo de quem quer quem, o que interessa é chocar, criar e tirar os bons. Respeitemos, né? Respeitemos, né? O que eu falo muito da genética é que a genética você consegue padronizar, se aumenta o índice, né, na sua criação de galos que vão servir mais, né, ao seu propósito. E isso é importante. Existe um estudo, inclusive, feito por um galista americano, né, eles lá se dedicam muito à genética, né? Então, feito por um galista americano, que é o seguinte, quanto mais você se dedica à genética, você consegue elevar em 15% a 20%, né, o número de aves aproveitáveis para combate em relação ao indivíduo que não faz isso, que só tira, né, aléu.
Isso significa uma economia final de mais de 60% em termos financeiros, tá? Isso é uma economia imensa, tá? Sem contar que a credibilidade sua no mercado, a credibilidade sua junto aos parceiros tende a aumentar, tá? Então, mas nós temos que respeitar quem não gosta disso, né? Tem galistas que não se preocupam nem com uma coisa nem com a outra. Eles compram aves, né? Eles têm inclusive olheiros que compram aves, né? E eles querem é o combate. Então, para eles, criar não vale a pena. O que vale a pena para eles é ter aves combatentes, né? E colocar aves combatentes para combater. E aí eles jogam, né? Eu mesmo, teve uma época que eu vendi 10 galos por um preço que eu não acreditei. Eu não acreditei, né? Assim que o sujeito me pagou, ele pagou, porque ele veio da minha cocheira e chegou e disse, eu quero os seus 10 melhores galos. Aí eu falei assim, não, querer você pode querer, vender eu não vou vender, e se vender você não teria dinheiro, né? Eu não acho que você não teria dinheiro para pagar. Eu lembro que ele me pagou na época 11 mil reais em cada galo. Eu comprei um carro com esse, um carro top de linha e sobrou muito dinheiro. Mas o preço que ele me ofereceu era uma coisa absurda. O sujeito tem muito dinheiro, né? Vendeu isso. E, para minha surpresa, né, ele pegou esses galos, levou alguns para combater em Salvador, levou outros para combater no clube no Rio de Janeiro, e dos 11 galos, né, 9 venceram combates, e ele ainda me mandou uma gorjeta, né, agradecendo, desde que eu me prometesse a fornecer mais galo para ele daqui a um tempo, né? Tem gente que é assim e temos que respeitar. E tem até o galista que não tem galo, né? Aquele galista que vai para o rinhadeiro unicamente para apostar. Ele é um galista, ele gosta do esporte, né? Ele gosta da apresentação e ele vai para apostar, né? E ele é preciso, esse galista é preciso estar na rinha, né? Ele movimenta a rinha, né? Ele dá calor, né, à roda. Então, assim, ele é um galista? É. Ele tem interesse em galo? Tem. Ele só não quer mexer com galo, criar e nem pôr galo para brigar, mas ele vai lá para assistir, vai lá para julgar. Também é um galista, ele é parte dessa confraria, né? Ainda tem aquele galista que não aposta, não leva galo, vai lá para a roda para encher a paciência de todo mundo, né? Aí nesses aí tem aquele que fica criticando um, que fica falando do outro, mas não joga, não põe galo, não faz nada. Até esse é necessário. Esse que enche a cabeça da gente. É difícil você ter uma roda que não tenha um, dois desses aí, né? Que vão para a rinha só para encher a paciência da gente. E a gente tem que ter um saco para aguentar essa turma, porque não é fácil não, né? Então, assim, existe, mas fazem parte, né? Depois que acaba a roda, muitas vezes você tem um churrasco, você tem uma confraternização, estão lá no meio, estão batendo papo, são às vezes muito gente boa, né? Mas tem isso aí, né? Faz parte do galismo? Faz, né? Faz parte do galismo também. Então você vê essa diversidade de pessoas que estão, né, de alguma forma envolvidas com o galismo, né, que fazem esse grande grupo, essa grande família de galistas, e a gente tem que lutar hoje, não apenas para preservar, mas para reunir, né, essas pessoas, né, que vão desde aqueles que são os preservadores dos galos combatentes, né, aqueles que são apenas os apostadores, né, e esses eventuais pardais, né, que entram na rinha só para tumultuar, mas acabam sendo, né, acabam até fazendo parte do folclore da rinha. E ainda tem, no meio desses, ainda tem aqueles, se morrer, você dá para me comer, né, que é outro também que enche a paciência, né. O galo está no combate, o sujeito vai lá no parceiro, se esse galo, se eu perder, você dá para me comer,
né? Esse então nem se fala, né? Você está começando um combate, às vezes você está perdendo, né? Às vezes você vê que o seu galo está indo assim mal no combate, vem esse cara te dar uma cutucada e pergunta se você daria o galo para ele comer, caso ele perca, né? Isso tudo faz parte do galismo, gente. E nós temos que estar bastante, vamos dizer assim, estar bastante abertos a receber todas essas pessoas. E a gente precisa, né, que essa confraria se reúna, que essa confraria, né, esteja mais próximas. Isso era muito comum antigamente e hoje, infelizmente, que essas perseguições, né, têm acabado muito com isso. E nós precisamos voltar por isso. Por isso que eu elogio muitas pessoas que estão aí, né, lutando para preservar isso aí, sem nenhum interesse financeiro, sem nada, só para interesse mesmo de reunir as pessoas, né, de reunir, né, esse grupo de pessoas. Fizeram aí, eu tive uma informação que fizeram um congresso no Rio Grande do Sul sobre galos combatentes. Infelizmente eu não fiquei sabendo disso, não teria ido, né? Nem que seja para me assistir, ouvir os parceiros, conhecer as pessoas, né? Os novos, né? Porque todo dia está entrando gente nova. Então, assim, mas infelizmente eu não fiquei sabendo. Deve ter algum outro, né? Algum outro encontro aí, e eu, se estiver sabendo disso, eu vou fazer questão de comparecer, né? E vou fazer questão de estar junto, de estar incentivando o pessoal a manter vivo, né, essa chama, porque infelizmente ela realmente sofreu um baque muito grande do final de 1990, comecinho de 2000 para cá, né? Sofreu um baque muito grande. Bom, é isso, a primeira parte desse papo nosso é essa, né? Depois alguns estão pedindo que eu conte algumas histórias, né? Tem umas histórias engraçadas, né, de combate, tem umas muito interessantes, tem umas engraçadas, tem algumas pessoas que, né, eu guardo na cabeça, né, essas pessoas sendo rinhadeiro, que eram pessoas muito engraçadas. Eu acredito até, né, que muita gente tenha isso. E seria bom que essas pessoas falassem sobre isso, contassem essas histórias, né, porque essas histórias fazem, vamos dizer, elas servem de cimento, né, e vão reunindo as pessoas em torno disso, muitas coisas engraçadas, muitas coisas, né, muitas vitórias estranhas, né, muitas vitórias inusitadas, muitas derrotas inesperadas, né. Às vezes a gente vê a pessoa colocando aí galos extraordinários, galos, né. A gente precisava fazer um vídeo melhor sobre esses galos que foram extraordinários, né? Então a gente fala aí Pintado, a Lenda, o Bruxo, né? E tantos outros que tem por aí, né? Que a gente fizesse, né, vídeos mostrando com mais detalhe esses galos, né? Falando sobre eles, sobre as suas vitórias, porque é interessante, né? É interessante e isso serve para manter acesa, viva essa chama, né, que é o galismo nacional, que é o galismo internacional, né? Eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, né? E infelizmente, né, eu vim dos Estados Unidos há questão de um mês e pouco atrás, infelizmente não foi possível contato nenhum com galistas lá dessa vez, mas eu tenho contatos por escrito, tenho cartas de alguns né, criadores americanos a respeito de galismo. É uma coisa difícil, mesmo nos Estados Unidos está havendo muita perseguição ao galismo, mas nós estamos precisando disso, né? Estamos precisando disso, né? Estamos precisando de mexer esse caldeirão, misturar mais essa sopa, né, para homogeneizar mais o galismo nacional.
ok? Então, esse é o primeiro vídeo desse tipo de série, né, que vai ser sobre o galismo nacional. Se alguém tiver alguma história e quiser me passar, passa, eu conto aqui, né? Deixa, se a pessoa quiser autorizar, eu falo o nome dela e a gente conta as histórias aqui, né? Eu vou fazer algumas coisas a respeito de alguns criatórios aí, desde que também, né, tenha uma autorização para fazer, né? E a gente gradualmente, né, nós vamos desenvolver esse tema também, né? Então, o meu canal está voltado para o galismo nacional, não tem, estou deixando isso bem claro, viu, gente? Isso é uma promessa minha, não tem interesse nenhum em comércio, não, não é para vender, não é para nada, é só para a gente tentar construir, né? Reconstruir esse galismo nacional. E eu estou trocando algumas informações com vocês, alguns conhecimentos que eu tenho, né? Algumas dificuldades que eu tenho também. Vou trocar essas informações com vocês porque muita gente tem me cobrado que eu faça isso. E estou fazendo isso com o maior prazer, com a maior alegria de estar, né, levando essas informações para todos vocês. Ok? Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.